E caiu aí a farsa dos bolsonaristas, que eles sempre apontam nos outros o que eles mesmos fazem. Pois bem, a semana passada a Polícia Federal fez aí a operação contra um prefeito bolsonarista de Cabo Frio chamado Doutor Serginho. Vou mostrar aqui a foto dele ao lado do Bolsonaro. Era raro o Bolsonaro, então presidente, receber prefeitos. Mas, como o Doutor Serginho, ele tinha sempre agendas, tá? Então tá aqui Bolsonaro e Doutor Serginho. Vou tirar um pouquinho o brilho do celular que fica mais fácil de ver. Eles aqui. Pois bem, tem também fotos dele com Flávio Bolsonaro e tudo mais. A Polícia Federal fez então operação de busca e apreensão. Pegou aí o prefeito, pegou secretários aí do prefeito. Para quem não sabe, secretários de uma prefeitura equivale a ministros de um presidente. Ou seja, secretário da saúde, secretário de vários secretários aí do prefeito também foram alvos da polícia. E também foram alvos empresários. Segundo a Polícia Federal, e a polícia não deu muitos detalhes sobre isso, e olha, li várias matérias sobre o assunto, e li parte do relatório da Polícia Federal, e aí eu vi, realmente, não quiseram dar detalhes. A polícia não quis dar os detalhes. Ele usava aí 8 empresas para desviar dinheiro dos cofres públicos. Não disseram como e de que área, se era da saúde, da educação, enfim, dá para saber aí, porque alguns secretários dele foram alvo de busca e apreensão, mas não dá para saber exatamente do que. Eles chegaram a causar prejuízo de 3 bilhões e meio aos cofres públicos. Tanto é que a Polícia Federal pediu e a Justiça bloqueou 3 bilhões e meio das contas dele e de outros empresários aí. Pois bem, eis que o que ninguém imaginava é que a polícia ia descobrir um vídeo aí no celular de um dos envolvidos. Não sabe qual dos envolvidos tinha esse vídeo no celular. Eu vou te mostrar aqui, ó, esse vídeo bombou lá no Instagram, que todo mundo ficou curioso, falou, epa, que coisa, né? Esses são os conservadores. Vou te mostrar o que eu gravei no Instagram. Quem não me segue lá, siga. Que lá tem, às vezes, conteúdo que sai antes do Plantão Brasil ou que é diferente. Às vezes vai pro Instagram e não vem aqui pro Plantão Brasil. Vamos lá. A Polícia Federal pegou o Doutor Serginho, esse aí da foto, num esquema de corrupção de 3 bilhões e meio. Bolsonarista, conservador, cidadão de bem. Só que o que ninguém esperava é que no meio da operação de busca e apreensão encontrassem nos vídeos do celular dele e de outros investigados esses vídeos aí que você tá vendo, ó. Parte do dinheiro que eles roubaram dos cofres públicos era para pagar as minas do Job. Sabe essas do Job? Isso aí. Era a suruba conservadora dos cidadãos de bem, defensores da família. Bolsonarista, né? Esses aí não falha um, são os que falam que lutam contra a corrupção. E olha só, muito em breve todas as informações disso estarão no Plantão Brasil no YouTube. Se inscreve lá. Pois bem, aí você vê o vídeo. No vídeo, se você não percebeu ali, tá, obviamente, tá meio borrado, né, para não mostrar partes íntimas. Tinham duas garotas de programa aí, as do Job, alguns falam as primas, enfim, que estavam ali nuas numa mega festa, e o segurança do condomínio, se você quiser volta o vídeo, você vai ver que ali tinha um rapaz numa moto, com uma roupa, um colete ali. Segurança do condomínio foi até eles mandar que eles abaixassem o som. Falou, pô, baixa o som aí, tá muito alta a sua festa. Então, os políticos bolsonaristas, conservadores, cidadãos de bem, defensores da família, da moral e dos costumes e, obviamente, evangélicos cristãos tementes a Deus, eles acharam de bom tom, em vez de abaixar um pouquinho o som, não. Ele falou, pô, vou abrir a porta aí da minha mansão e vão sair 2 garotas nuas e vão ficar lá provocando o segurança. E aí ele falou para o segurança, olha, quer dar multa, dá. Quanto é? 5 mil, 10 mil, 20 mil? Dá aí a multa que você quiser. Não vou abaixar, não. Esse é o defensor da família. E aí ficaram 2 garotas ali nuas, no meio da calçada ali, rebolando pro segurança. O segurança ficou sem saber o que fazer, falou, pô, vou fazer o quê? E foi embora. É isso aí, tá? Bolsonarista, cidadão de bem. Esses aí roubando 3 bilhões e meio. Olha só o tamanho aí do roubo desses caras. O prefeito aí, doutor Serginho, é um dos chefes do esquema. Esse esquema não era só na cidade de Cabo Frio. Também foram alvos aí um deputado estadual, que é o Valdeci da Saúde, aí você já imagina de onde veio o dinheiro, que é do PL, obviamente, Partido dos Ladrões, do Rio de Janeiro, e um ex-candidato à prefeitura de São João do Meriti, porque parece que a prefeitura passada estava lá roubando. E também um de Mangaratiba. Também pegaram aí gente em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e em Juiz de Fora, que é inclusive a cidade ali que tem muito bolsonarista, que teve o caso Adélio. Pois bem, esse pessoal aí de várias cidades estava roubando dinheiro público, e aí o que eles faziam com esse dinheiro roubado? Segundo a Polícia Federal provou, e inúmeras testemunhas relataram, foram mais de 10 delações, tá?
testemunha, não é testemunha não, investigados. Esses investigados, eles tinham ali, eles ficavam numa sala onde eles faziam um roteiro, e esse roteiro era ensaiado por eles, e aí eles iam em locais com muita gente, como pontos de ônibus lotados, rodoviárias, estações de ônibus, às vezes em fila de lotérica, fila ali de órgãos públicos, que tinha muita gente, e ali eles faziam um verdadeiro teatro. Alguém falava mal de algum candidato, e eles iam lá e atacavam candidatos que eram rivais ao doutor Serginho e ao Bolsonaro. E ali eles, obviamente, exaltavam o doutor Serginho, o bolsonarismo e tudo mais. Em alguns desses teatros, segundo aí os investigados, que eram atores, eles diziam aí que se recebiam até 2 mil por peça, e alguns recebiam aí dinheiro por dia. Então, recebeu aí R$ 250 por dia para fazer isso aí. E ali, segundo eles, muitas vezes eles envolviam aí temas bem sensíveis, como racismo e coisas do tipo, para sempre colocar ali como racista, como uma pessoa muito ruim e horrível, alguém que está defendendo os candidatos que eram contra o bolsonarista doutor Serginho e contra o Bolsonaro. E a pessoa que, obviamente, estava sempre justa nessas discussões era a pessoa que defendia ele. E aí eles incentivavam ali os populares a ficarem exaltando o doutor Serginho e, obviamente, os candidatos ali, como o Valdeci da Saúde e outros. E aí sempre tinha alguém com câmera, algum dos funcionários deles, com câmera, que filmava tudo ali e depois jogava nas redes sociais. Aí dava aquele ar de que, olha, vazou nas redes, olha, foi uma coisa espontânea, olha só como é que a população está ao lado aí do doutor Serginho e do Bolsonaro, cidadãos de bem, conservadores e tudo mais. E o que não sabiam é que, olha, estavam roubando dinheiro, obviamente, para enriquecer, mas também para fazer festas aí, surubas gigantescas, que enquanto pregavam aí que eram cidadãos da família, tementes a Deus e tudo mais. Lembre-se, boa parte desses investigados casados. A matéria do Metrópolis, inclusive, mostrou ali que esses vídeos estavam no celular de mais de um investigado e que até as garotas do programa chegaram a publicar ali nas redes sociais que elas têm ali, que são redes pagas aí, adultas, e depois apagaram os vídeos nessas redes. Então, foi confirmada aí a situação, que eram várias festas com várias garotas que eles faziam aí. Você vê, nossa, que coisa. É engraçado, né? Nunca falha. É só o cara ser bolsonarista e começar com esse discurso que você vê que tudo que ele aponta nos outros é o que ele faz. Assim como, vamos lembrar que o principal discurso aí do bolsonarismo era ligar o Lula, o PT, chegar até a ligar o Flávio Dino a facções criminosas. E aí depois descobrimos que o principal candidato aí do bolsonarismo para 2026, que é o Tarcísio de Freitas, tem toda a cúpula aí da polícia dele ligada ao PCC. Aí você fala, nossa, que coisa. Aí a gente descobre que a Carla Zambelli, vamos lembrar, porque isso foi comprovado, tá? A Carla Zambelli, quando ela pagou o hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o hacker conseguiu ali, ele pagou uma pessoa e conseguiu um login e uma senha de um servidor, né? Ele não hackeou nada, não. Ele conseguiu o login e senha de um servidor. E aí, quando ele entrou lá, o que a Carla Zambelli mandou ele fazer? Mandou ele soltar 4 chefes do Comando Vermelho. Inclusive um que estava preso, ainda está, felizmente, né? Condenado a quase 300 anos de prisão. Aí você fala, por que será que a Carla Zambelli, de todas as peripécias que ela podia fazer no sistema do Conselho Nacional de Justiça, ela podia fazer muita coisa ali, ela fez 2 coisas, basicamente. A primeira, mandou soltar líderes do Comando Vermelho. E a segunda, ela mandou fazer um mandado de prisão fake contra o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. E aí ela vazou esse mandado para a imprensa, começou uma investigação, e aí pegaram a Carla Zambelli aí com a boca na botija. Mas por que antes de fazer o mandado fake, ela tentou soltar líderes do Comando Vermelho? Vamos lembrar que esses líderes só não foram soltos porque a ordem de soltura, chama alvará de soltura, não chegou no presídio, senão eles sairiam pela porta da frente. Mesmo o diretor do presídio, os policiais lá, todo mundo, o Ministério Público, etc., sabendo que o cara é bandido, se tem um alvará de soltura, eles são obrigados a soltar e deixar o cara sair pela porta da frente, a mando de Carla Zambelli. Aí você vê, peraí, por que sempre é assim? Aí você vê a dama das fake news, a Andressa Matais, do Estadão, que agora ganhou uma boquinha na Folha e no UOL, ela falava o quê? Que o Flávio Dino tinha reuniões com o Comando Vermelho, porque um funcionário do 3º escalão do Ministério do Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, recebeu ali várias organizações, e a representante de uma das organizações ali de detentos que ele recebeu, de uma delas, as várias, era
esposa, e na época não tinha nenhum processo contra ela nem nada, ou seja, não tinha como adivinhar que no futuro teria, de um líder do Comando Vermelho. Ela era ex-esposa. E aí não tinha como adivinhar. Não tinha nenhum processo nem nada contra ela. Recebeu ali. E aí chegaram a falar que o Flávio Dino, não foi ele, era um funcionário do terceiro escalão, tinha encontros não com o Comando Vermelho, e não com a organização ali, que era a organização ali por melhores direitos para os detentos. Coisa que, inclusive, olha só que coisa, ao mesmo tempo que eles falavam que a esquerda defendia bandido, hoje quem é que está criticando aí e atacando as condições nas prisões? São os bolsonaristas, dizendo que na Papuda a comida que é servida ali aos terroristas do dia 8 de janeiro não é uma comida muito boa, que servem nuggets sem gosto, que servem lá miojo sem sal direito. É isso, agora eles são os que defendem bandidos. E aí falava que a esquerda é quem defendia. Aí você vai vendo o tamanho da contradição do bolsonarismo, que é sempre, e essa é via de regra, por quê? Porque isso era uma das regras ali do comunicador do Hitler, que era, você sempre tem que apontar nos outros o que você faz. Por quê? Porque aí você cria um véu ali em si mesmo, que é um véu de, olha, eu sou o paladino da moral e dos bons costumes. Obviamente eu não estarei fazendo isso. Se alguém está cometendo esse crime, não pode ser eu, porque eu que estou apontando. Se eu estou apontando, não sou eu que estou fazendo. Jamais apontaria algo que eu estou fazendo. E aquilo foi usado pelo nazismo, e depois todo o regime nazi-fascista e todos os que usavam essas táticas passaram a fazer igualzinho. É por isso que desde que eu lancei aqui o Plantão Brasil no YouTube, uma das principais coisas que eu falo lá desde 2019, ou seja, faz aí 6 anos que tem o Plantão Brasil aqui no YouTube, eu falo, ó, sempre que o bolsonarismo passar a acusar a esquerda de fazer alguma coisa, é só investigar, que aí você vai ver que eles estão fazendo isso tudo. E aí eles acusavam, eles nasceram ali, obviamente quem implantou o bolsonarismo foi a Rede Globo com muito antipetismo. Eles nasceram dizendo que a esquerda e que o PT roubavam, e que eles iam punir aí os ladrões do PT, lembra disso? E aí você vê quem tá roubando aí bilhões. Vamos lembrar que o esquema aí que é chamado de Bolsolão, e que a imprensa não usa esse nome porque, pô, não vão melindrar o Bolsonaro, porque se chamar de Bolsolão, aí é ruim pro Tarcísio em 2026, afinal ele precisa dos votos do Bolsonaro, né? Não pode o Bolsonaro perder eleitor, porque se o Bolsonaro perde, o Tarcísio também perde. E aí esse esquema aí que a imprensa passou a chamar de orçamento paralelo, para parecer que não é crime, né? O orçamento paralelo, você escuta falar e fala, pô, o que é isso? Você nunca vai pensar que é um crime. E aí esse esquema aí roubou aí mais de 70 bilhões de reais. É o maior esquema aí da história, segundo o ministro Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí as investigações da Polícia Federal mostram que é tudo bolsonarista envolvido. Os maiores escândalos aí que tem de corrupção são bolsonaristas envolvidos. E aí, ao mesmo tempo que eles falam que a esquerda quer destruir a família, você não vê, e olha, pode puxar aí na sua memória bem longe, você não vê notícias de políticos de esquerda pegos em esquemas de corrupção que gastavam boa parte do dinheiro em festas com prostitutas, ao ponto de gravarem, se sentirem assim empoderados e tão impunes, até de gravarem ali as mulheres e mandarem, ó, vai ali vocês duas, vão ali nuas no meio da rua para ficar ali intimidando o segurança, para falar, olha, não vou, e o cara ainda gritar no vídeo e falar, olha, quer multar, multa mesmo. Vai, se do lado dele tem casa ali com criancinha que quer dormir, dane-se, a criancinha tem que ficar escutando lá o cara com a festa dele lá, fazendo lá as coisas. É isso. É o defensor da família, que aí vai lá e ainda depois pega parte do dinheiro roubado e paga a gente para fazer teatrinho para ele conseguir mais votos. E aí que coisa, né? Eles literalmente pegam o dinheiro que eles roubam e investem em fake news, que é o que a gente está falando aqui faz anos e anos e anos. Sabe qual é o pior? O chefão da quadrilha segue no hospital livre, leve e solto, que é o Bolsonaro. Que se todos esses bolsonaristas estão aí roubando dinheiro público, é porque eles foram eleitos com o Bolsonaro apoiando. Não esqueça nunca disso. Então o chefão da quadrilha, no fundo, é Jair Messias Bolsonaro, que segue livre, leve e solto aí no hospital. Mas em breve aí vai chegar a hora dele ser enjaulado também. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!